Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de meditar juntamente com os irmãos neste domingo, dia do Senhor, nas Sagradas Escrituras. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 9, dos versos 1 até o verso de número 8. E vamos meditar brevemente neste domingo sobre este trecho das Sagradas Escrituras. Diz assim o texto sagrado, acompanhe aí. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Grave isso. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Queridos, Davi é o rei escolhido de Deus. Mefibosete, da linhagem do rei Saul, escolhido pelos homens e no fim rejeitado por Deus. Você bem conhece essa história. Na trajetória do grande rei Davi, ele cultivara uma grande amizade por Jonatas, filho de Saul. Você lembra disso? E tem deste, Jonatas, uma amizade e lealdade sinceras. É interessante porque isso aí nos lembra da conversão, né? Onde Jonatas era filho de um rei e tem uma amizade, uma lealdade ao rei Davi, de fato escolhido por Deus. Isso nos parece um pouco assim o processo de conversão, onde uma pessoa deixa de seguir o príncipe deste mundo para finalmente seguir ao rei verdadeiro. Todavia, queridos, Jonatas tinha um filho. Diz as Sagradas Escrituras que aos 5 anos esse filho sofreu uma queda, ele cai das mãos da ama, sofre um acidente com ele, a sua babá, e também diz as Escrituras Sagradas que depois deste acidente ele fica aleijado dos 2 pés. Seu nome? Mefibosete. Acabamos de ler nas Escrituras. Passado um bom tempo, depois da morte de Saul, e também da morte do filho de Saul e grande amigo de Davi, Jonatas, o reino agora está consolidado e abençoado por Deus. Chegamos ao nosso capítulo, onde Davi demonstra agora no nosso capítulo de número 9, não apenas o seu caráter, mas também a sua segurança durante esses tempos de bênção da parte de Deus, em que o reino estava passando. Ele agora, Davi, procura saber se haveria alguém da casa de Saul para que ele pudesse lhe ser benevolente. Mas o verso 1 da nossa leitura deste dia, ele é importante demais. Não apenas por introduzir o assunto, mas também por um detalhe muito importante. Diz o verso 1, que Davi vai usar de benevolência para com alguém da casa de Saul,
por causa do amor que tinha por Jonatas, seu leal, sincero amigo. O verso 8 traz uma pergunta interessante para nós. Depois que acha o rapaz, depois que acham Mefibosete, eles o trazem à presença do rei. O rei fala da sua benevolência, da sua bondade para com ele, por amor a Jonatas, mas Mefibosete, olhando a sua situação, sabendo quem ele era, ele vai olhar para Davi e olha bem o que ele diz no verso de número 8. Preste atenção nisso na sua pergunta. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Um cão morto tal como eu. Amados, essa pergunta no verso 8 da parte de Mefibosete, aliás, uma pergunta que para os nossos dias ela não soaria bem, uma frase não muito bem falada, ela é politicamente incorreta, não é? Mas elas são palavras do próprio Mefibosete. Olhe bem, quem é teu servo para olhares para um cão morto tal como eu? Palavras do próprio Mefibosete. Em outras palavras, Mefibosete, queridos, está dizendo que ele não tinha condições nenhuma para ajudar no reino. Por que é que o Senhor está sendo benevolente para comigo? Eu não posso ajudar em nada. Olha, eu sou deficiente, sou um aleijado dos 2 pés. Não posso ajudar em nada no reino. Não posso colaborar com nada. Não tenho condições nenhuma para ajudar. Ele era impossibilitado, é isso que ele estava querendo falar. Ele quis dizer, queridos, que ali ele era inútil para o rei e para o reino. E mais do que isso, o sentimento de Mefibosete com essa pergunta, com essas palavras, no fundo, ele está desconfortável ali, porque sabendo da história de Saul e de Davi, da sua trajetória até ali, dos antepassados dele, Mefibosete, em relação a Davi, toda a história, sabendo de tudo aquilo ali, ele sabe, ele está desconfortável ali, por isso tais palavras, porque ele sabia que ele, Mefibosete, não tinha direito a nada. Não tinha direito a nada. Por isso ele está desconfortável com essa benevolência do rei Davi para com ele. Não tinha direito a nada e ele sabia disso. Não é mais a sua linhagem que está no trono de Israel. Queridos, mas por que é que essa história eu trouxe para nós meditarmos esta manhã? Por que é que ela é importante? Para mim ela é muito marcante. Por que é que ela é marcante? Porque Mefibosete, preste atenção nisso, em suma, Mefibosete recebe o direito de assentar-se à mesa do rei, como diz aqui o texto sagrado. Não porque merecia. Mefibosete recebe o direito de sentar-se à mesa do rei, não porque ele fez boas obras, não pelo que ele deixou de fazer. Mefibosete recebe o direito de sentar-se à mesa do rei. E aqui está o ponto principal. Por causa do amor que Davi tinha para com seu pai Jonatas. Queridos, Mefibosete recebe o direito de sentar-se à mesa do rei por causa do amor de gente acima dele. Meus amados, este é o palco perfeito para entendermos como é que nós somos tratados e por que somos tratados por Deus de tal maneira. Nós, grave isso, nós sentamos à mesa do rei por causa do amor de gente acima de nós. Não me assento à mesa do rei por causa daquilo que eu faço no reino, mas é por causa do amor do Pai para com seu Filho Jesus. E do Filho Jesus para com seu Pai igualmente. E ambos por amor a você. Por isso nós sentamos à mesa do Rei.
Não pelo que fizemos, não pelo que mostramos, pela nossa capacidade, mas pelo amor de gente acima de nós, como aconteceu com Mefibosete. Amados, o que eu quero dizer esta manhã é por isso, pelo amor entre eles, você sendo alvo desse amor, não pelo que você faz, mas pelo que Deus faz. É por isso que eu, Mefibosete, sou chamado a assentar na mesa do rei. O foco não está no que eu faço ou posso fazer ou tenho condições de fazer. Nós precisamos então olhar para as Escrituras com os óculos corretos, com a cosmovisão certa. Quando eu olho, por exemplo, para Abraão, levando seu filho para o monte para sacrificar. Muitas das vezes nós ouvimos pregações sobre a fé de Abraão. E alguém te olha para você e diz, você precisa ter a fé de Abraão. Dois sentimentos surgem ali, queridos. Ou você se sente a pior das pessoas, que você não tem essa fé, ou por acaso você se sente prepotente, arrogante, achando melhor das pessoas porque você tem fé semelhante. Mas a grande verdade ali, o foco não está no que Abraão fez, mas no foco do que Deus pode fazer. Todo o texto, as palavras que mais aparecem é Deus falando. Eu vou prover. Deus proverá. Sempre Abraão falando, Deus proverá. O foco é a providência de Deus. E quando chega no monte, quando vai finalmente fazer o sacrifício, Deus intervém e mostra a Abraão, ali está o cordeiro, é eu quem faço, é Deus quem faz, Deus proverá. Querido, quando você tirar o foco de você, você não vai ter nem sentimento para baixo de que eu não consigo, não é para mim, nem sentimento de arrogância, não, eu sou bom. O foco é Deus. É Deus quem faz. Em todas as Escrituras, Mefibosete só assenta à mesa do rei porque Deus, o rei, pelo amor do rei, ele teve essa condição. Amados, o foco não é o que eu fiz ou posso fazer por Deus, mas sim o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós. Assim, meus amados, ficará muito mais fácil encarar a vida nesses dias de incertezas que nós estamos passando. Esses dias de dúvidas, de inquietações que nós estamos tendo. O foco não é você. Não é o que você pode fazer, mas é pelo que Deus fez. Amados, e vamos fechar aqui com o texto sagrado de Apocalipse, capítulo 19, verso de número 9. Lá está narrando sobre o júbilo no céu. Leia lá com calma depois o capítulo 19 de Apocalipse, o que traz medo e pavor para muitos, mas para a igreja é palavra de consolo, é palavra de garantia de vitória. É isso que é o Apocalipse. Nos mostra que em meio às incertezas, em meio às dúvidas, às inquietações que o mundo está passando, as tribulações da vida, a igreja está segura. É isso que é o Apocalipse. Deus mostrando para a igreja que Ele está no controle da situação. Por quê? Porque é Ele quem faz. Capítulo 19, o verso 9. Depois de uma descrição linda de júbilo no céu, o texto diz, o escritor escreve assim: então me falou o anjo, escreve. E o que é que ele escreveu? Bem-aventurado, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Chamados. Maravilhoso, né? Lindo, né? Pois é, queridos. O foco não está em Mefibosete. Por que ele se assentou à mesa? Pelo amor de gente acima dele. Por isso eu e você somos convidados a sentar à mesa das bodas do Cordeiro, por um amor, por um plano maior, de gente acima de nós. Então não se esqueça, o foco está em Deus, no que Ele fez. Você se senta na mesa do rei,
pelo que ele, Deus, fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, por você e por mim. Que Deus nos abençoe esta manhã linda e maravilhosa de domingo. Que você sempre se lembre da história de Mefibosete. Nós assentamos à mesa do rei por um amor de alguém acima de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.